Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre lições sobre afogamentos, esse livro aqui. Que foi um livro que eu demorei muito para entender sobre o que ele era. Assim, eu lia e eu não entendi o que estava acontecendo. Mas calma. A Ife, ela sempre quis entrar na faculdade de literatura devido à paixão dela sobre as histórias do Rei das Fadas que foram escritas por Henri Smirdin. Só que as mulheres não são aceitas no curso e por isso ela entrou no segundo melhor curso da faculdade, que é arquitetura. Só que o filho do Mirdin escolhe ela para um projeto onde ela irá revitalizar a casa onde o escritor viveu e lá ela vê uma imagem diferente do que ela imaginava sobre o autor favorito dela. E encontra também o Preston, que é um estudante de literatura, que, assim, bem arrogante, bem, enfim, só que ele pede a ajuda dela para a tese dele, que no caso é descobrir a verdade e a mentira sobre as obras do Mirdin, se foi realmente ele que escreveu. Porque tem várias teorias e várias coisas que, de certa forma, concordam com essas teorias, de que não foi o Mirdin que escreveu, porque o cara era um filho de pescador praticamente analfabeto e a obra dele, assim, é inigualável, sabe? Beleza. Vale pontuar também que a Ife, ela tem alucinações desde pequena com o Rei das Fadas. Então, tipo, ela acredita que esse universo retratado pelo Mirdin é real. Ela pensa que o Rei das Fadas existe de verdade. Ela toma remédios desde muito pequena por causa disso. Beleza. Analisando as plantas da propriedade, eles descobrem um espaço escondido. E quando o Yanto, que é o filho do Mirdin, está fora, eles vão procurar e encontram um baú com várias cartas de outro autor que era amigo do Mirdin, que é o Blackmar, onde eles falam sobre os livros e parece que esse cara sabe alguma coisa a mais sobre a autoria de Angarad, que é o livro mais famoso do Mirdin. Então decidem falar com ele. Só que desde que foi para aquela casa, a Ife tem tido mais visões, os comprimidos não estão funcionando, sem contar que ela percebe que tem alguma coisa muito errada com o Yanto, apesar de ela não saber o que é ainda. Na casa do Blackmar, ele não aceita tocar no assunto de Angarad, que é o livro mais famoso e tal, né? Só que a Ife encontra cartas da filha do Blackmar e do Mirdin. Aparentemente, eles tiveram um caso. E os dois, ela e o Preston, veem isso como mais um sinal de que o livro foi escrito pelo Blackmar e não pelo Mirdin. E assim, nesse momento da leitura, para mim tava muito claro que quem escreveu, na verdade, foi a menina. Tipo, eu não sei como não passou isso na cabeça deles, né? Mas enfim, e temos ali uma atitude muito estranha, porque ele sabe que o Mirdin. Tipo, a gente sabe que o Mirdin não era o melhor possível, enfim, né? Mas a gente não se sabe nada sobre ele, sabe? Então, assim, também seria muito preconceito falar, só porque o cara é filho de pescador e tal, ele não podia escrever uma obra dessa. Mas, enfim, nesse momento ainda não tínhamos nenhuma confirmação ou, né, ou negação. Essa foi uma teoria minha. Eles voltam para a casa do Mirdin, só que uma tempestade está se aproximando. E se eles não saírem antes da tempestade, eles vão ficar presos lá por tempo indeterminado. Só que na última busca por alguma prova, eles acabam encontrando uma caixa de ferro trancada no porão. Só que a tempestade já tá fazendo com que a casa praticamente inteira desmorone. E o Yanto recebeu uma ligação do Blackmar falando sobre eles. E tem uma tradição antiga no sul que se você sacrificar uma criança sem pai, a construção resistirá para sempre. Então, basicamente, o Yanto ficou doidão e quer sacrificar o Preston por causa de um ritual, né? Por causa disso. E na verdade, nesse momento a gente descobre que o Yanto era o rei das fadas e ele escolheu a Ife propositalmente porque ninguém viria atrás dela. Ela poderia desaparecer que ninguém perceberia. E por ela ter sido oferecida para ele quando criança, já que a mãe dela abandonou ela no frio, porque ela era uma criança difícil, e foi nesse momento que tipo, esse é outro ritual, que o rei das fadas vinha buscar as crianças que eram abandonadas no frio
e ele tem perseguido ela desde então. Então, assim, tipo, tudo que a Ify achava que eram alucinações, tudo isso era verdade. Tudo que estava no livro era verdade. Tanto que a Ify usa o mesmo truque da protagonista do livro, né, a Angarade, que é um espelho para prender o Rei das Fadas. E funciona, né? Nesse momento, parece que, assim, eles vão morrer de qualquer jeito, parece que eles vão se afogar, mas no último momento aparece uma pessoa, e é ela, eu estava certa, a filha do Blackmar, que também é a esposa viúva do Myrdin, e, como eu disse, eu estava certa, a autora do livro, chamada Angarade. Inclusive, isso é uma coisa muito legal, porque tem um trecho que eles comentam que em nenhum momento do livro é falado esse nome, mas o Angarade é o nome do livro, então como ele é contado em primeira pessoa, você sabe que Angarade é ela, né? Ela foi enganada pelo pai dela, que é o Blackmar, que ficou com todo o dinheiro do livro do Myrdin, mesmo que tenha sido publicado sobre a autoria do Myrdin, enquanto ela teve que se casar com ele, porque depois que o pai dela descobriu o caso que eles tiveram, esse foi o acordo que rolou. E foi no relacionamento com o autor que ela percebeu que o Rei das Fadas era real e que aos poucos ele estava possuindo o marido dela. E após a morte do Myrdin, possuiu o filho deles, o Ianto. Inclusive, ela convidou o Preston para vir para casa, esperando que talvez ele conseguisse encontrar alguma coisa, descobrir a verdade para poder libertar ela. No final, eles escreveram a tese deles, né? Realmente não foi o Myrdin que escreveu os livros, e a Ify é aceita na faculdade de literatura. Assim, gente, esse foi um livro que eu achei muito confuso no início, tinha com várias histórias, mitos, lembranças do passado da Ify e tal, que não fazia muito sentido. Mas foi uma fantasia completamente diferente do estilo que a gente está acostumado, e com uma mensagem muito legal, principalmente na questão das mulheres, enfim. Sem contar que no final cada ponto foi amarrado e tudo fez muito sentido e se encaixou perfeitamente. Então, assim, é uma fantasia que vale muito a pena, é um livro único, bem legal mesmo. Espero que vocês gostem.